Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então, vou voltar um pouquinho onde eu parei e vou continuar. Pois vamos, as famílias capinam e colhem completo enquanto vocês estiverem em glórias por fora, guerreando para impor paz inteira neste sertão e para obrar vingança pela morte atraiçoada de Joca Ramiro. Eu determinei. Ige Maria é ver nós de Cristo jagunceando. Escutei dum. Daí declarei mais. Vamos sair pelo mundo tomando dinheiro dos que têm, e objetos e as vantagens de toda valia. E só vamos sossegar quando cada um já estiver farto e já tiver recebido umas 2 ou 3 mulheres, moças sacudidas, para o renovame de sua cama ou rede. Ah, ô gente, ó e eles, que todos, quase todos, geral, reluzindo aprovação, mesmo os meus homens. Fiz gesto com o meu contentamento, queria o que só me faltou, que foi que o jumento do homem zurrasse. Eu ia transformar os regimentos desses foros. Convoquei todos nas armas. E o Borromeu? E o Borromeu? Ainda perguntavam: quem era que é esse Borromeu? Mandei vir. Um cego, ele era muito amarelo, excreiento, transformado. Responde tu, velho Borromeu, que é que tu faz? Estou no meu canto cá, meu senhor. Estou me acostumando com um momentozinho de minha morte. Cego por ser cego, ele tinha direito de não tremer. Tu é devoto? Pecador pior. Pecador sem o que fazer, pé de preto, pé de padre. Apontou com o dedo. Levei os olhos, não vi nada. É assim a esmo que os cegos fazem. Aquele era o bom rumo do norte. Ah, meu senhor, eu sei, é pedir muitas esmolas. Pois então que viesse também o Borromeu, viesse. Mandei que montassem o dito num cavalo manso, que da banda da minha mão direita devia sempre de se emparelhar. Alguns riram, e pelo que riram, de certo não sabiam que um desses, viajando parceiro com a gente, adivinha a vinda das pragas que outros rogam e vão defastando o mau poder delas, conforme aprendi dos antigos, e por nada mais me lembrei de repentinamente do menino pretozinho, que na casa do Valado a gente tinha surpreendido, que furtando num saco o que achava fácil de carregar, e tiveram de campear esse menino. Ele estava amoitado o tempo todo com a boca no chão, no meio do mandiocal. Quando fui pego, quando foi pego, xingava, mordia e perneava. Ele se chamava Guirigó, com olhares demais muito espertos. Guirigó, tu vem vestido ou nu? Como que não vinha? Aprontaram um cavalo para ele só, que devia de se emparelhar com o meu, da banda de minha mão esquerda. Ah, diá, meu povo, todos tocamos. Cavalos que chegassem bastados tinha não, mas por diante animais alheios a gente topasse para se assenhorear a laço e mãos. Os muitos vinham a pé, aqueles catrumanos ainda meio vigiados, ver o seguinte: eu queria esses campos. Pernoitamos com marcha de 10 léguas assim mesmo, terçando um total de projetos com os entusiasmos no topo da cabeça minha, poder não pude dormir. Mesmo com o cansaço em que estava, na noite não preguei os olhos, mas conversei surgidamente com os que paravam, espalhados de sentinelas, e mandei acender foguinhos de assar mandioca e fogueiras de iluminar. Ah, a gente ia encher os espaços deste mundo adiante. Aonde é que Jagunço ia? A van. Tinha minha vontade de estar em toda a parte, mas quadrando que primeiro mais para o norte, para o chapadão do Urucuia, aonde tanto boi berra, que eu recordava de ver o rio meu, beber em beira dele uma demão d'água.
Ah, e essas estradas de chão branco que dão mais assunto à luz das estrelas. Eu pensei, eu quis. E o Hermógenes, os Judas, ara, inimigo, o Senhor deu um passo, em rumo qualquer, lá em sua frente o Senhor encontra o mal. Eu não tinha todo o tempo? Safra em cima, eu em minha lordeza. Mesmo deitado, eu sentia que estava caminhando, galopando. Quando a madrugada bateu as asas, eu já estava abotoando a espora. Outra vez eu digo: tem botim novo flote e chinelo velho redomão. O dia ia ser lindo de leveza, pelas beiradas do céu. Forramos o estômago e saímos, deslizando com a manhã com o merujo do orvalho. O que eu via, alto de mata e além. As coisas todas eu pensava e nada nenhuma não me sombreasse. Algum medo não palpitava frio por detrás de meus olhos, e por via disso eu de todos era o chefe, mesmo em silêncio singular. Conforme assim chegamos no pé da pedra, fazenda da Barbaranha, em perto de 7 léguas, e o que aí foi, lhe conto. Ao entrementes eu achei graça, em que o Alaripe, João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis e mesmo o Diadorim e outros mais velhos não carecessem de formar conselho. As lérias. Meu direito era contrariar as regras todas do chefe que antes fora. Para mim, só mesmo o que servia era a solta a lei do acostumação. Aí não viessem me dizer que a gente estava só com 3 dias de farinha e carne seca. Toleima, todo boi, enquanto vivo, pasta. Razão e feijão todo dia dão de renovar. A coragem que não faltasse, para engolir a polpa de buriti e carnes de res brava. As léguas eu indo, eles me seguindo. Tu está vendo o tamanho do mundo, Guirigó? Que é que tu acha de maior boniteza? Assim eu perguntei àquele sacizinho de 2 pernas, que preto reluzente afora os graúdos olhos brancos, me remedindo da banda de minha mão canhota sempre viesse, encarapitado sobre seu alto cavalo, e ele a cuja sem vergonhice de todas as coisas, boniteza melhor é dessa faquinha enterçada de metal que o senhor travessa na cintura, segundo tinha botado o desejo no meu punhal puxável de cabo de prata, o Dioguim. Ah, pois, no primeiro fogo que se der, se tu não abrir boca e choro bué, por medos a dita faca tu ganha, presenteada. Eu prometi. A falta de mantimentos, por isso eu ia encurtar rédeas, travar o passo? A toleima. A outra receita que descumpri era a de repartir o pessoal em turmas. Cautelas, que não. Eu fosse ter cautela, pegava medo mesmo só no começar. Coragem é matéria doutras praxes. Aí o crer nos impossíveis só. Senhor Borromeu, está gostando destes gerais? Em Senhor Borromeu, ao cego da minha outra banda perguntei por desfrute. Ah, chefe, é sempre amanhecendo manhã e aqui a gente merece tudo. Vento que não vereia de ser, mas vento que vem dos amáveis. Ele me respondeu, o que não vejo não devo, não consumo. Continuou respondendo. Ele gostava de conversar, mas também preparava no silêncio, ia sacolejando em cima da sela do animal, noutra quietação diversa. Podia dar conselho? Arte de jagunço, meu chefe? Isto é ofício bonito para o vivo. O ditado desses, só somente para rir eu aceitava. Mas dividir minha gente por horas eu detestava de obrar, por causa que me prazia mais era contemplar o volume profundo da ida deles, de esquadrão, dia de lado, todos eles passarem, tropeando nós todos, o rumor constante dos cascos, cavalo cavalaria, cortejo que fazia suas voltas pelo ermos, pelos ocos, pelos altos, a forma de uma mistura de gente amontoada, uma continuação grande solevando para diante o aprumo de meus homens, os chapéus deles, quase todos bem engraxados com sebo de boi e nata de leite, em ponta os canos dos rifles de guerra a tiracol. Com qual segmento? Só o que esperava a gente era o pouso para jantar.
passeata para a estrela da tarde. Mas do que um falava, outro mal ouvia e ria. Do que esses se riam, outros ainda falavam. Prosapeavam. Me prazia o ranger, o couro das jerebas, aquele chio de carne em aço. A poeira avermelhava e branqueava, poeiras que punham o vento mais áspero. Uns homens em cavalos e armas. Quem visse fuga fugia, corria. Tinham de temer vigiando com seus olhos escondidos no mato em beiras de estrada. Até os bichos do cerradão, que escutam o começo de tudo, de seu longe e de seu perto, e logo sabem esperar ocultos no rareamento, assim não se viam nenhuns, não se achavam. Os pássaros sempre já tinham revoado. Ah, não, eu bem que tinha nascido para jagunço, aquilo para mim que se passou, e ainda hoje é forte como por um futuro meu. Eu estou galhardo, naquilo eu tinha amanhecido. Comi carne de onça? Esquipando, eu queria que a gente entrasse daquele jeito era em alguma grande verdadeira cidade. Só às vezes, em repente de receio, eu ainda olhei em vão, com as presenças de Zé Bebelo me cismava, se o que sei, com um arranco de freio raciocinado, mas dando de rédeas, sem descanso, derrubei dos ombros aquele meu costume. Zé Bebelo terminara. Só os meus homens. Escutava, olhava, e eram aqueles que muitas estrepolias ainda iam de certo agir e muita má gente matar. Aos 10 e 10, digo, afirmo que me lembro de todos. Esses passam e transpassam na minha recordação, vou destacando a contagem. Nem é por me gabar de retentiva cabedora, nome por nome, mas para alimpar o segmento de tudo o mais que vou narrar ao Senhor, nesta minha conversa nossa de relato. O Senhor me entende? A mesmice dos cabras jagunços no contemplar a cavalhada, no passo, os animais dando dos quartos, comuns assim, que não fazem penachos, que não tiram arredondamentos da magreza. Os filhos nascidos de distritos de lugares diversos, mas agora debaixo da minha estima completa, dever de coração enérgico. Até os capiaus e os catrumanos copiavam o comportamento, uns amontoados, outros restantes apressados mesmo a pé, e iam pegando o exato. Até o catrumano Teofrásio, em seu jegue, que, com prestável jumento, cumpria bem seu ir, desde que tinha companhia de outros animais. E o Guirigó e o Borromeu, eu meando os dois, ao alcance de qualquer minha mão. Sempre mesmo como sempre, mas um era de Edorim, montado a baiana, gineta com estribos curtos e rédea muito ponderada, bridando bem em seu argel travado às upas, cavalo bulideiro, cavalo de olhos pretos conforme como a noite, de Edorim que era um menino que era o Reinaldo, e eu, nos estribos de ferro, freio de ferro, cilha forte e cilha mestra, e o par de coldres. Assaz então cantaram. Olerê, olererê, baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ó baiana, e volto do meio para trás. Ao demais eu ouvi, soturno, sorridente. Ora vês que desse jeito fomos entortando entre as duas chapadas, encalço da estrada do rio, e se chegou na fazenda Cercã, que era por lá a Barbaranha dita, em um lugar redondo e simples, no pé da pedra, o que eu já disse ao senhor, respeitante. Mas acrescento que o dono no atual era um Senhor Ornelas, Josafá Jumiro Ornelas, por nome todo. De uns 3 dias foi o São João, então amanhã é o São Pedro, alguém disse de vós. Soubessem que esse seu Ornelas era um homem bom descendente, poceiro de Sesmaria, antes tinha valido com muitos passados por causa de política e ainda valesse compadre que era do coronel Rotílio Manduca em sua fazenda Baluarte. Ao que ele tem, mas tem mesmo muita coragem, eu me fiz. Aí falam em 60 ou 80 mortes contáveis. O Marcelino Pampa afiançou.
e ainda não esmoreceu os ânimos. Chegamos com proceder seguro e o céu por cima dali estava muito sereno. Na fazenda tinham levantado um mastro na frente do pátio. Vi movimentos de gente. As mulheres na boca do forno fumaçando mexiam com feixes verdes de Mariana e vassourinha e carregavam as latas pretas de assar biscoitos. Só aqueles formosos cheiros de quitantas e do forno quente, varrido, já confortavam meu estômago. No mastro, que era arvorado para a honra de bandeira do santo, eu amarrei o cabresto do meu cavalo. Mas não desordei nem coagi, não dei em nenhuma desbraga. Eu não estava com gosto de aperrear ninguém, e o fazendeiro, senhor dali, de dentro saiu, veio saudar, convidar para a hospedagem, me deu grandes recebimentos. Apreciei a soberania dele, os cabelos brancos, os modos calmos. Bom homem, abalável. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas. Amigo em paz? Meu chefe, entre. A valer. A casa velha é sua, vossa, ele pronunciou. Eu disse que sim, mas para evitar algum acanhamento e desajeito, mais tarde também falei. Dou todo respeito, meu senhor, mas a gente vamos carecer de uns cavalos. Assim logo eu disse, em antes de vir a amolecer as situações e estorvar o expediente negócio, a boa conversação cordial. O homem não treteou. Sem se franzir nem sorrir, me respondeu. O senhor, meu chefe, requer e merece, e com gosto eu cedo. Acho que tenho para coisa de uns 5 ou 7 em estado regular. E eu entrei com ele na casa da fazenda, para ela pedindo em voz alta a proteção de Jesus, onde tive os usuais agrados com regalias de comida em mesa, sendo que galinha e carnes de porco, farofas, bons quitutes e ceamos, bons quitutes ceamos, sentados lá na sala, de Adorim, João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e uns outros, e o menino pretinho Guirigó, mais o cego Borromeu, em cujas presenças todos achavam muita graça e recreação. A dona fazendeira era mulher já em idade fora de galas, mas tinham 3 ou 4 filhas e outras parentas casadas ou moças bem orvalhosas. Aquietei o susto delas e nenhuma falta de consideração eu não proporcionei nem consenti, mesmo porque meu prazer era estar vendo senhoras e donzelas navegarem assim no meio nosso, garantidas em suas honras e prendas e com toda a cortesia social. A ceia indo, principiando, somente falei também de sérios assuntos que eram a política e os negócios da lavoura e cria. Só faltava lá uma boa cerveja e alguém com jornal na mão, para alto se ler e a respeito disso tudo se falar. Seu Ornelas me intimou a sentar em posição na cabeceira, para principal. Aqui é que se abancava Medeiro Vaz quando passou. Essas palavras. Medeiro Vaz tinha regido nossas terras. Verdade era, aquele velho fazendeiro possuía tudo, conforme jagunço de meio ofício tinha sido, e amigo hospedador, abastado em suas propriedades. De ser de linhagem de família, ele conseguia as ponderadas maneiras, cidadão que se representava, que isso, ainda que eu pelejasse constante, tarde seria para bem aprender. Na verdade, aquela hora eu, pelo que disse, assumi incertezas, espécie de medo, como que o medo então era um sentido sorrateiro fino, que os outros e outros caminhos logo tomava. Aos poucos, essas coisas tiravam minha vontade de comer farto. O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Ele, seu Ornelas, dizia. O sertão é confusão em grande demasiado sossego. Essa conversa até que me agradou, mas eu dei de ombros. Para encorpar minha vantagem, às vezes eu fazia de conta que não estava ouvindo. Ou então rompia a fala de outras diversas coisas, e joguei os ossinhos de galinha para os cachorros que ali nas margens esperavam, perto da mesa com toda a atenção. Cada cachorro sungava a cabeça que sacudia, chega estalavam as orelhas, e aparava certeiro seu osso, bem abocava. E todos com a maior devoção por mim
e simpatias iam passando os ossos para eu presentear aos cachorros. Assim eu mesmo ria, assim riam todos, consentidos. O menino Guirigó comeu demais, cochilava afundado em seu lugar, despertava com as risadas. Aquele menino já tinha pedido que um dia se mandasse costurar para ele uma roupa e prover um chapéu de couro para o tamanho de sua cabeça dele, que até não era pequena, e umas cartucheiras apropositadas. Tu é irresistível, Guirigó, vai pelos proveitos e preceitos. Eu caçoava. Aí caçoei. Duvidar é só dar um saco vastoso na mão dele e janela para pular para dentro e para fora, capaz de supilar os recheios e pertences todos de uma casa grande de fazenda, feito esta, salvo que seja. E eu bem que já estava tomando afeição àquele diabrim, pois com o Guirigó as senhoras e moças conversavam e brejeiravam, como que só com ele por criança elas perdessem o acanhamento de falar. Mas o seu Ornelas permanecia sisudo, faço que ele afetava de propósito não reparar no menino. Pelo tudo, era como se ele reprovasse minha decisão de trazer para a mesa semelhantes companhias. O menino e o cego Borromeu, aqueles olhos perguntados, as colheitas. Seu Ornelas supracitava. Homem sistemático, cestronho, o moderativo de ser, o apertado ensino em doutrinar os cachorros, ele obrava tudo por um estilo velhoso, de outras mais arredadas terras. Sei, se sei, e quase não comia. Só vez ou outra jogava na boca um punhado seco de farinha. Oxalá, o senhor vai, o senhor venha. O sertão carece. Isto é, um homem forte ambulante se carece dele. O senhor retorne, consoante que quiser a esta casa Deus o traga. Solei um vexame por não saber a resposta concernente, nuns casos como esse, resposta que eu achava que devia de ser uma só, e a justa como em teatral, em circo, em pantomima, bem levada. O que é igual quase um calar, a puridade mas que não era de feito se estivesse pego numa ignorância, mas que não era de falta de estudo ou inteligência, mas uma minha falta de certos estados, o que são bobeias. Limpei goela, mudei de cara. Amigo meu Medeiro Vaz, a outra ocasião, travou combates no conta-boi daqui a 2 léguas, contra os de um Ptolomeu Guilherme, defunto amigo Medeiro Vaz, que a alma dele Deus haja, adiante comandava em frente para o exemplo. Enterramos os melhores mortos. O homem descrevia. Eu sei. Eu disse, mesmo nada tencionando dizer. A ver, e que é que achava de mim aquele surdo velho? Ah, ele expunha os cabelos brancos, mas faltava em barba que confiasse. Senhor saiba, ao que Medeiro Vaz mesmo foi que entre todos me escolheu, nos olhos da morte, me determinou para capitanear e dar governo. Ptolomeu Guilherme, que conheço, é um que deve de estar presentemente embarcando cargas no porto em Pirapora, mas sou, de mim, o urutu branco, Riobaldo que Tatarana já fui. O senhor terá ouvido? Aí o mais esse sertão tem de ver. Quem mais abre e mais acha. Assim eu disse, um pouco enfurecido. Pois maior honra é a minha, meu chefe, que em posto de dono na pobreza desta mesa, somente homens de alta valentia e valia de caráter se sentaram. Ele glosou sem sobroço de perturbação. Dobrei de costas, castanheteei para os cachorros. Assim ele havia de sentir o perigo do meu desprezar. Havia de recear de mim aquilo, como o outro diz, quando o burro dá as ancas. Aí, no rever do instante, percebi os olhos de Diadorim que me juntavam com uma das mocinhas de lá, das que estavam servindo, a mais vistosa de todas. A mocinha, essa de saia preta e blusinha branca, um lenço vermelho na cabeça, que para mim é a forma mais assentante de uma mulher se trajar. Ela estava parada em pé no meio das outras, quase encostada na parede. O olhar de Diadorim era que estava me indicando que para aquela mocinha ia meu admirar.
Administrado, chamei. A senhora meninazinha chega aqui mais perto, me faça obséquio da bondade. E ela avermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas, bonitas, mãos para tecer minha rede. A ela perguntei a graça. É minha neta, foi seu Ornelas que disse, e mal nem ouvi o nome com que ela me respondeu. A sussurrada, só gostei de ver como ela se mexia para ficar quieta, vergonhosa como uma coalhada no prato. Mas nos tons do velho Ornelas eu tinha divulgado um extravago de susto, recuante, o leve medo de tremor. Isso foi o que me satisfez. Aquele homem, visconde e portroso em tudo, pelo mulheriozinho de sua casa ele não encobria o comprado. Sua família dele. A avaliar o de Diadorim por igual, como mostrava outros olhos o arregalo de ciúmes. Aqui digo que se teme por amor, mas que por amor também é que a coragem se faz. Deu silêncio. Aquilo tardou assim. Feito o tamanduá, a língua põe. Feito quem quer comungar. A mocinha me tentando com seu parado de águas. A boniteza dela esteve em minhas carnes. Ela perigou, não perigou. No instante, achei em minha ideia adiada uma razão maior, que é o sutil estatuto do homem valente. Aquela formosura, aquela delicadezazinha, então podiam mesmo ser assim, em toda segurança, feito ela fosse, por um exemplo, filha minha. A mocinha, eu de repente queria, eu gostava de dar a ela muito forte proteção. Diadorim não imaginasse isso. Os olhos de Diadorim não me reprovavam. Os olhos de Diadorim me pediam muito socorro. Seu Ornelas empalidecido, certo que num rebimbo de raio eu... Pronto, o Ornelas estava caído, muito amorto, com uma bala entrou-lhe olho, antes de notar sequer que eu tinha pensado em arisco de mover nas armas. Diadorim, caso fosse, ele eu desarmava, e meus homens estariam ali, todos de pé, fechando praia de mar. A menina mocinha que eu agarrava nos braços era uma quanta coisa primorosa que se esperneia, mas eu não quis. Adiô, quanto e qual não quis, digo ao Senhor, e Deus mesmo baixa a cabeça que sim. Era um homem danado de verso, era... Eu, aquele jagunço Riobaldo, donde o que eu quis foi oferecer garantia a ela por sempre, ao que debati no ar os altos da cabeça. Segurei meus cornos, assim retido sosseguei, e melhor, como que depois do fogo de ferver no azeite em corpo de meu sangue todo, agora só chupei aquele vapor fresco, fortíssimo, de vantagens de bondades. Menina, tu há de ter noivo correto, bem apessoado e trabalhador, quando for hora, conforme tu merece e eu rendo praça, que votos faço. Não vou estar por aqui no dia para festejar, mas, em todo tempo, vocês, carecendo, podem mandar chamar minha proteção, que está prometida, igual eu fosse padrinho legítimo em bodas. Alto estive atrás do que falei. Ela se assustou outra vez, sem capacidade nenhuma, ainda mais ao avermelhar. E eu também, mercê escolhi, da alegria verás nos meus olhos de Diadorim. Será que por contentar profundo Diadorim eu tinha feito aquilo resoluto, ou por outra, por aquele próprio velho homem, seu Ornelas, que nesse intervalo de instantes, dizendo estava: agradece, minha filha, as todas palavras deste grande chefe que é o declarado sagrado nosso amigo, perante as voltas todas que o mundo dá e der. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.